Olá, educaçãoa2.blogspot.com, conversando hoje com Dona Alice Kirten, presidente do Instituto Guga Kirten. Muito obrigada por nos receber, Dona Alice. Obrigada também. Eu gostaria de perguntar para a senhora, quando que começou esse projeto, o porquê desse projeto, quais são os objetivos do projeto e aonde ele acontece? Bem, primeiro temos que situar um pouco o nosso projeto dentro do espaço, né? O Instituto Guga Kirten, quando foi criado, ele apenas continuou uma ação que eu particularmente já realizava como voluntária desde os meus 14 anos. E a gente queria apenas só sair um pouco daquele trabalho muito de voluntário, assim meio autônomo, vamos dizer assim, para fazer um voluntariado um pouco mais profissional. Ou seja, investir no social. E na criação do Instituto nós escolhemos dois grandes focos com os quais a gente conviveu uma vida inteira. Um foi o esporte, né? Então a gente utiliza o esporte como uma ferramenta educacional, e o outro é a inclusão da pessoa com deficiência, exatamente pela experiência que se teve, né, e se tem até hoje, de pessoas deficientes na família. Então, aqui no Instituto Guga Kirten, nós temos alguns projetos onde a gente trabalha a inclusão. Um deles, é um programa que chama Campeões da Vida, é um programa educacional, onde a gente utiliza o esporte como ferramenta educacional, mas que a gente tem em todos os nossos projetos que fazem parte desse programa, em todos os núcleos, nós temos pessoas com deficiência incluídas. Posso perguntar que tipo de deficiência? Normalmente ela começa sendo a maioria deficiência intelectual, tá? Nós não temos nenhum deficiente hoje, esse ano não temos ainda nenhum deficiente visual ou auditivo. Nós temos alguns físicos, mas a maioria intelectual que passa pelo cognitivo. Ou múltiplo, tá. Exatamente. E num desses nossos núcleos, aliás, em dois deles, nós temos 30 crianças, 30 jovens, aliás, e adultos, né, que fazem parte de uma cooperativa chamada Coepad, que é aqui de Florianópolis, é uma cooperativa de produção que só utiliza a mão de obra de crianças, de jovens e os seus pais deficientes intelectuais, na sua maioria Down. E esses fazem parte de dois projetos nossos. Eles trabalham a semana toda e um dia por semana eles fazem parte de um deles com as crianças ditas normais. Isso é muito salutar porque não só para eles, claro que eles estão inseridos em todo o contexto, né? Mas mostra aos nossos professores e aos outros alunos o quanto é importante, fácil e possível conviver com eles. Então a gente muda, não ficou só num projeto com eles, a gente passa vários núcleos para que eles possam também ensinar aos outros o que é conviver com eles. Certo. Para tirar um pouco do preconceito, do medo. Que ainda existe, né, Dona Alice? Existe muito ainda, muito mesmo. Não é só as dificuldades que se tem hoje na inclusão, não são só, mas são bastante de acessibilidade, mas não são só. A gente tem muito preconceito, muito medo e principalmente má preparação. Quando a senhora fala da má preparação, existe uma má preparação das pessoas em geral, da sociedade nesse convívio. Sim. Mas a senhora fala dos professores. Como é que é feita essa qualificação dos professores dentro do seu instituto? Aí eu preferia falar um pouquinho depois, quando eu vou falar do projeto do interior do estado, onde eu vou trabalhar esse processo de inclusão. Tá. Mas, digamos aqui mesmo, né, na Grande Florianópolis, para atender essas crianças do nosso programa Campeões da Vida, a gente sente nas escolas ainda, né, até porque a gente acompanha, eu também sou vice-presidente da Federação Estadual das APAES, então a gente acompanha muito esse processo de inclusão e a gente vê ainda a dificuldade que tem os professores, diretores, enfim, toda a mão de obra que trabalha na escola, de conviver com o diferente. Não se pode negar, eu repito essa frase, de que não é fácil. Você sabe que é dificultoso, que você tem que ter alguma ferramenta, né, você trabalha com a limitação, a do outro, mas a sua também. Mas você tem que acreditar de que existe uma forma de se comunicar. Que é possível. E é essa forma que as pessoas têm que descobrir. E essa forma de se comunicar que a gente tem que descobrir, quem mostra pra gente é a pessoa da inclusão, é pela sua habilidade, é pela sua competência, é o canal dele
que vai nos facilitar essa comunicação, não é isso? Na realidade, Feuerstein já dizia, né, que é nesse relacionamento que você vai medir as condições, que você vai aprimorar o diálogo, né? Porque na pergunta e na resposta que você vai aprimorando essa situação. Mas a gente já está fazendo via federação, um pouco via fundação catarinense também de educação especial, algumas ações para que isso diminua. Mas a gente ainda sente uma grande dificuldade na preparação do professor. E também hoje as escolas todas, escolas públicas, elas oferecem. A escola particular você tem que pagar. Mas na escola pública você oferece um professor auxiliar deficiente, né? A escola pública, volta a dizer, na particular você tem que pagar. Mas na pública não. Oferece. E esse professor auxiliar é que a gente ainda sente também muita dificuldade, porque não tem mais tido preparação, sabe, para esse tipo de mão de obra. Então a gente tem que lutar por essa qualificação. Lutar por essa qualificação, pela preparação dos professores. A gente tem que lutar essencialmente no estado de Santa Catarina pelo concurso de professores das classes especiais. Isso aí é um ponto-chave, seja professor auxiliar ou professor das escolas especiais. E melhorar, inclusive, essa matriz curricular que qualifica esse professor. Exatamente. Exatamente. Porque ele sai de uma graduação e vai conviver com essas pessoas especiais no dia a dia. E eles facilitaram muito o estudo à distância, mas a gente sabe que não é a mesma qualidade coisa. Do EAD. Se antes, no outro, a gente já tinha dificuldades, agora você imagina de 15 em 15 dias você encontrar um professor e aprimorar o que ele estudou. Mas voltando ao Instituto, outro programa grande que se tem chama Fundo de Apoio a Projetos Sociais. E esse a gente, então, seleciona 3 a 4 regiões geográficas por ano e financia projetos das escolas especiais, ou seja, escolas que tratam uma pessoa com deficiência, seja ela qual for a deficiência, sensorial, física, intelectual, qualquer uma entra nesse contexto. Apresenta um projeto, nós financiamos até 20, 25 mil, depende do quanto que a gente arrecadou, e ficamos um ano dando assessoria àquela escola. Agora, por exemplo, nesse ano, estamos toda a região do extremo sul, Carbonífera, o extremo sul, vai até Passo de Torres. Eu começo a visita de supervisão no dia 8, e aí nós ficamos um tempo viajando, né? O que se faz nessas visitas? Nessa visita a gente aproxima o poder público da localidade, entende? A gente avalia bastante a participação da prefeitura, do estado naquela instituição, o quanto isso dificulta, o quanto isso está impedindo, o quanto está melhorando. A senhora faz essa mediação toda para mostrar exatamente aquilo que a região tem que possa favorecer. Pais, envolve o comércio da região, envolve empresários, todos que podem, de alguma certa forma, contribuir, serem esclarecidos do processo, da importância que é você ajudar a manter essa escola especial, que a gente também entende que não pode ser mantida só por um setor, seja público, privado ou em ONG, porque é caro, né? Numa escola normal você utiliza até 40 alunos para um professor, numa escola especial a média é 6 por 1, quando não 1 por 1, dependendo dos casos. E a gente fala do segundo professor, né, numa sala de aula, numa sala com 25, 30 ou 40, exatamente. E a média a gente sabe que é... E aí o nosso instituto se preocupa então em capacitar. Aí a gente está fazendo isso. Então a gente levanta entre todas as instituições beneficiadas daquele ano, as maiores problemáticas, digamos assim, no que se refere a currículo para eles e a conhecimento, e elege de cada escola 3 ou 4 pessoas e vai dando 8 capacitações no ano. Quer dizer, vocês trabalham com os multiplicadores também. Multiplicadores. Aí eles fazem o papel de multiplicadores que forem no curso. A gente trabalha 4 na área de gestão e 4 na área pedagógica, porque a área de gestão dessas escolas especiais também é muito deficitária. Por quê? Porque são tudo ONGs, e a ONG é gerida por um voluntário. O voluntário é, acima de tudo, coração. É pouco razão. Porque a pessoa que está ativa, que está bem formada, ela não tem ainda tempo suficiente para ser voluntária. Então é aquele que já se aposentou, que está um pouquinho afastado do conhecimento. Ela emerge nesse trabalho, mas ela não teve aquele tempo todo dessa qualificação. A gente prepara.
Quer dizer, é uma parte ínfima dentro de todo um processo, mas eu acho que é a parte que a gente está deixando, né? É o legado que a gente está deixando. Com certeza. Em quantos municípios vocês Nós estão estamos atuando? hoje em 167 municípios, já retornando, né? Já estamos retornando, a região já fizemos o estado todo e estamos retornando. Então, em número de projetos, estamos em 249 projetos. Nossa, parabéns. A senhora tem alguma palavra para dizer de quando começaram para hoje, como resultado, a senhora vê alguma diferença na postura da sociedade em relação à inclusão, que o projeto de vocês possa ter feito alguma modificação? Vocês atuaram a favor disso? Tem um resultado sobre isso? A gente não tem números, né? Não te diria que eu tenho uma coisa mensurável, mas nas ações. Números. Mas a gente percebe que em cada momento que você vai, que você conversa, que você reivindica alguma coisa, que você alimenta aquelas pessoas subsidiando do que é necessário, do quanto é importante existirem essas ONGs para esse contexto de inserção da pessoa com deficiência, porque o Estado não dá conta disso. A cada momento desse você vai tendo conquistas, né? Você vai avançando. Eu esclareço muito os pais, né? Porque esse é um papel de conquista nosso de pais. Não é uma coisa que você vai comprar pronto. Eu acho que cada pai, cada mãe tem que lutar por essa conquista. Isso que é importante. Não é jogar a responsabilidade da sociedade. Só reclamar, também né? Não é só reclamar. Nós temos que ir lá, nós temos que apresentar, nós temos que mostrar a nossa pessoa com deficiência, mostrar o que eles são capazes. E também temos que ter, eu sempre digo, limites. Por quê? Tem momentos que a nossa pessoa com deficiência não tem condições de frequentar aquele ambiente. Isso é encarar, e os pais têm que aceitar isso também, né? E é a mesma coisa que você pegar uma pessoa que fez uma cirurgia hoje e querer que ela vá numa festa de casamento acamada dentro de uma maca com os fios todos pendurados. Isso é fantástico. É a mesma coisa. Então isso é uma coisa que eu não posso querer que o mundo inteiro se volte a olhar a forma que meu filho se comporta, entendeu? Porque nem sempre, quando tem distúrbio de comportamento, quando tem algumas reações, muitos traços de autista, você consegue, né, inverter esse processo e fazer com que ele entenda que dentro daquele ambiente determinadas coisas não podem ser feitas. Mas eu acho assim que a gente avança todos os dias, né? Nas nossas instituições que a gente beneficiou, a gente mensura no final de cada ano o quanto que agregou-se de valor depois da nossa entrada. Isso é mensurável, em todos os sentidos, de conhecimento, de envolvimentos, de mais ganhos financeiros, entende? Então a gente está muito satisfeito, tanto que a gente está voltando e percorrendo o estado todo de novo. E as pessoas, quando a gente sai, elas perguntam, quando que vamos voltar de novo? Bem, eu acho que só daqui a 8 anos, porque eu levei 8 anos para fazer estado. Mas 8 anos passam. Com certeza, já está voltando. Então, o Educação A2 parabeniza a instituição, em nome da Dona Alice, por essa excelência no trabalho. Uma das coisas que me chama a atenção é a senhora poder verbalizar que há um limite. Quer dizer, a gente acredita na habilidade e na competência de todo ser humano, mas encarar, principalmente os pais, de que há uma limitação, até aqui eu sei que ele vai, eu vou estimulá-lo a isso, mas eu tenho que encarar também que a sociedade tem que encarar essa limitação, mas não deixar de ver as competências, né? Isso eu acho que é a diferença da inclusão. Nós temos que começar a ver as possibilidades, isso. As impossibilidades, incapacidades, elas estão aí, né? Vamos ver o que é possível. Então, muito obrigada e parabéns pelo seu trabalho, Dona Alice.